na quinta eucarística, eu me propus a aprofundar um pouco mais sobre conhecer a Eucaristia. E semana passada eu fui até o sinal da cruz. Mas assim que terminou, o Susi me procurou entrando para casa e me perguntou do sinal da cruz. Eu quero dizer que o sinal da cruz nós fazemos com a mão direita, porque somos católicos. Ora, calma, não terminei. Nós fazemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fazemos o sinal da cruz, a gente fala sinal da cruz. Então, ela é um sinal cristocêntrico no Cristo. Mas lembramos a Trindade. E significa, o Pai esteja na minha mente, o Filho em meu coração. E por que bipartido Espírito Santo? Espírito Santo nas minhas ações. Então toda vez que nós fazemos o sinal da cruz, a nossa identidade cristã, católica, nós somos católicos. Um evangélico não faz o sinal da cruz, o católico faz. Primeiro, é no Cristo e na Trindade. Então toda vez que você fazer o sinal da cruz, não é se espantar pernilongo nem muriçoca não, meu filho. Pai, Filho, Espírito Santo. Os ortodoxos, apenas é uma questão de rito, e também, agora o Papa abre muita comunhão, eles fazem com a esquerda, fazem com a direita, mas eles fazem o contrário, em nome do Pai, do Filho, deste lado primeiro, depois desse. Isso é uma questão meramente histórica. Os dois são válidos. Eles têm o hábito de fazer com os três dedos juntos, para lembrar a Trindade, direita e esquerda. Mas o fundamento é o mesmo. É só uma questão de distinção do cisma que aconteceu lá atrás. Mas então, quando nós começamos o sinal da cruz, em todas as orações e terminamos, nós estamos invocando a Trindade e estamos mergulhando nela e no Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo. Logo depois, se você lembrar dessa Eucaristia, dessa última ceia, e que nós celebramos a Eucaristia, lembrando que tudo eu já falei do antes, lembra de quinta passada? É tão importante quanto. O padre já beijou o altar, o padre fez o sinal da cruz, e ele saúda, começa o diálogo. Na missa tem muitos diálogos, e o primeiro diálogo é que a paz, trinitário, que a paz de Deus nosso Pai, se acabou de invocar, do Filho e do Espírito Santo, esteja convosco, quer dizer, com todos vocês. É uma saudação de fórmula, mas é um acolhimento. O sacerdote não acolhe para ele, ele acolhe em nome de Deus, ele acolhe na Trindade. E o povo responde: o amor de Cristo nos uniu. Olha que coisa mais linda. A assembleia está reunida por quê? Movida pelo amor. O amor a Cristo. Lembra que eu falei que quando fazemos o sinal da cruz, é mergulhar no Cristo e na Trindade? Que a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo no Espírito Santo, esteja com todos vocês. A Assembleia está dizendo a razão por estar ali. Por que você começou a missa comigo? Dizendo que quem nos une nessa celebração é o amor de Cristo. É Cristo que nos une, é Cristo. Portanto, você vai entender que toda a missa é um ato do amor de Cristo. A quem? Ao Pai. As orações são dirigidas ao Pai, mas quem é a oferta? O Filho. Quem é a palavra? O Filho. Quem é o centro? O Filho. O amor de Cristo nos uniu. Imediatamente
vem o ato penitencial. Ato penitencial. Ato de reconhecimento das falhas. Tudo que eu falo e tento explicar, eu sei que tem limitações. E eu diria, é uma forma de explicar, não é isso, é muito mais do que eu explico. Mas é como que a gente começando a missa, nós precisássemos reparar aquilo que está desconectado com Deus. Reparar as rupturas, porque a graça vem. Eu falava que o lugar mais central na missa qual é? Nem é o sacrário, durante a missa não. Tanto que o sacrário, quando eu assumi essa paróquia, era aqui. E foi trasladado com muita dignidade para a capela lateral. Durante a missa não é o sacrário mais importante, é o altar. Então, é deste altar que emana a graça. E emana, eu diria, é como uma fonte de água que vai banhando, vai chegando em todos os fiéis. Ora, mas se eu estou aqui acompanhando a missa e eu tenho um obstáculo nesse cano, eu tenho, a água vem, chega para um, chega para outro, mas para mim não vai chegar. Por isso é o ato penitencial, que é desobstruir, que é fazer de novo uma conexão o quanto melhor para a graça de Deus vir em mim. Nesse ato penitencial, e você vê que começa imediatamente depois do sinal da cruz. Então, se você chegou esbaforido, não fez os inícios, as preliminares da missa, o ato penitencial vai passar. E vai se resumir: Senhor, piedade, Deus, piedade, amor, piedade, acabou. Não, tem que ser autoconsciente. Por isso a primeira exortação do padre vem seguida de um breve silêncio. Tudo é breve, mas mesmo breve é real. Porque se você já vem nesse espírito, todo mundo sabe onde errou. Todo mundo sabe, a gente sabe a última burrada que fez. Quem não sabe? Só quem é desmiolado, que você tratou mal uma pessoa, que foi ríspido, que a gente sabe que deixou de rezar. Se você é uma pessoa vigilante, sabe. Então, depois de um breve silêncio, pode ter duas fórmulas: um canto, que pode ser um canto ritual, ou um canto que leva a uma meditação. Pode ser os dois. Por isso que esse canto, se ele for para levar a uma meditação, ele não precisa ter as três palavras: Kyrie, Senhor tem de piedade de nós; Cristo tem de piedade de nós; Senhor tem de piedade de nós. Não precisa. Mas aí necessariamente o padre tem que fazer essas três fórmulas. Outra opção é um canto que contenha o rito: o Senhor tem de piedade, o Cristo tem de piedade, o Senhor tem de piedade. Se não é pelo canto, depois de um breve silêncio, para fazer essa conexão com Deus, para criar, porque meus irmãos, a missa é sempre graça, a missa é uma ação de graças, a missa é a oração mais forte, mas eu preciso estar conectado para receber a graça, eu preciso fazer um esforço, eu preciso ter uma disposição. Não é magia. É como que eu critico: não dá, eu vou mandar uma missa de 7º dia, mas minha família nem vai. Eu mando rezar missa, mas nunca apareço. Não é isso. Eu preciso querer. Lembra? Eu preciso tirar a sujeira do cano. Se não for um canto, o padre
diz literalmente, é que a gente não percebe. Antônio, José, Letícia, Maria Josefinha, fulano, confessem os pecados. É isso, confessemos os nossos pecados. É que o nosso ouvido fica tão acostumado com as palavras que a gente não percebe. Confessem. E o padre junto, porque somos pecadores igual todos. A oração que segue é uma oração de confissão pública. É que nós não temos essa noção. Porque se a gente tivesse certeza do que estivesse falando, gente, publicamente você está dizendo para a tua mulher, você está dizendo para o teu marido, você está dizendo, eu dizendo para você, você está dizendo para mim que nós somos tudo pecador. Olha a frase: confessem os vossos pecados. Confesso a Deus, quer dizer, eu admito diante de Deus Todo-Poderoso. Eu confesso, eu admito o meu pecado. E a vós, irmãos, que eu pequei. Depois a gente fica com vergonha de ir no confessionário. Publicamente a gente está falando. E diz os pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, da minha direita, da minha esquerda, publicamente na televisão, que pequei muitas vezes, e pequei por pensamentos. Ah, padre, então pensar também é pecado, sim. Nós não somos responsáveis pelos pensamentos ruins que nos assaltam, não. Mas a partir do momento em que um pensamento me vem, e eu me fixo nele, e começo a dar corpo ao pensamento, começo a fantasiar o pensamento, começo a dar vazão ao pensamento, é um pecado. E você diz isso, e eu toda missa. Então já no começo da missa nós recebemos uma lição. Quando vem um pensamento ruim, mude rapidamente. Quando vem um pensamento de posse, de ciúme, mude. Quando vem um pensamento de luxúria, mude. Quando vem um pensamento, mude. Porque você alimentar um pensamento ruim, nós falamos na missa, pensamentos, palavras. Meus irmãos, eu estou no ato penitencial. Eu estou explicando as partes da missa, porque toda vez nós estamos falando, Senhor, perdoe, é um bater na boca. Antigamente não sei vocês, mas o pai e a mãe da gente fazia, bate na boca. Quando falavam palavrão, se a gente levasse isso a sério, todo mundo ia ficar com o lábio roxo. Bate na boca. Palavras são motivo de pecado. E não estou falando só palavras do ponto de vista da luxúria, não. Maldades. Eu não sei como é que uma pessoa que se diz católica é caluniadora, gosta de fomentar a vida dos outros. Será que não tem medo da morte? Caramba, meu Deus do céu. Uma pessoa que gosta de ver o circo pegar fogo. Palavras faladas e escritas. Como é que uma pessoa faz uma fake news sabendo que é mentira? Faz um artigo detonando os outros, sabe? Não tem medo do braço de Deus? Palavras, ou mesmo palavras ditas, palavrões dentro de casa. Precisa de muita coisa para saber que não se deve? Mas eu tenho o hábito. O hábito foi adquirido, o hábito pode ser revertido. Ações, mesma coisa. Senhor, eu pequei. Pensamentos, palavras e ações. Eu confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Você percebe que o ato penitencial mexe com todo o nosso.
Você percebe que no ato penitencial eu sou chamado a restabelecer o canal da graça, porque, Senhor, eu também me omiti. Eu vi uma pessoa faminta e não ajudei. Eu vi uma pessoa sofrendo e eu não me preocupei. Eu nem rezei pela pessoa se eu não pude fazer nada. Eu me omito diante de uma injustiça. Eu me omito vendo alguém sendo menosprezado. Eu me omito vendo alguém sendo judiado. Eu me omito diante de uma violência. Ah, fulano está brigando lá, estou escutando a mulher pedindo socorro, não tem nada a ver com isso. Em briga de casal ninguém mete a colher. É omissão. Se eu sei que alguém está sendo mal pago, omissão. Palavras, omissões, por minha culpa. Gente, você entende como é libertador o ato penitencial? Como é curativo, porque no ato penitencial nós somos exercitados naquela hora, mas eu não pequei, a palavra foi porque me puseram na boca, não, eu me omiti porque eu não tinha circunstância, me fizeram fazer isso. A culpa é do meu marido, a culpa é da minha mulher, a culpa foi ali da turma. Eu estava na turma e me deixei levar. Não, no ato penitencial não tem essa conversa não, meu filho. Por minha culpa. E bate no peito. Minha tão grande culpa. Antigamente era com pedra. Os penitentes, a penitência nunca era feita dentro da igreja. Os penitentes cumpriam fora da igreja. Quando alguém cometia um grande erro, uma deserção, uma heresia, ou um pecado público, o padre dava a penitência e a pessoa não podia mais entrar na igreja. Ela ia em praça pública e se batia com pedra, rezando essa oração, até dilacerar. Tanto que os monges se batiam nas costas e os leigos com pedras. A gente não tem pedra, né? Nem deveria carregar. Mas a mão no peito, por minha culpa, eu errei. Eu sou consciente, eu sou livre nas minhas decisões, sou influenciado, mas não sou determinado. Para de achar que nós somos determinados por um passado difícil, por um momento. Para, meu filho. O teu passado não vai para o inferno, não vai você, vou eu. Por minha culpa, Senhor, por minha grande culpa, Senhor, confesso a Deus e peço a vós, irmãos e irmãs, olha que bonito isso, que rogueis por mim, roguem por mim, rezem por mim. Veja que apelo que a gente faz. Peço à Virgem Maria, peço a vós, irmãos. Que coisa mais forte, gente. Invocando Nossa Senhora nesse momento penitencial. E a vós, irmãos, Virgem Maria, que roguem, peçam, supliquem, junto a Deus nosso Senhor. E aí vem Kyrie eleison, Senhor, tem de piedade de nós. A palavra piedade vem de pio, piedoso, mas não é só isso. Na palavra piedade, que é uma tradução também de misericórdia, é ao mesmo tempo dizer: Senhor, tem de piedade, tem de misericórdia, me salve, derrame o teu perdão. O Kyrie eleison não tem tradução, nunca se conseguiu. Porque não é se colocar diante de Deus prostrado e dizer: Senhor, olha para mim e faça alguma coisa. Senhor, tem de piedade, Cristo, tem de misericórdia, tem de compaixão. E termina a doxologia: Senhor, tem de piedade. Você percebe que esse momento penitencial, a força que tem,
Por isso que perdoa mesmo. Nesse momento tem o poder de perdão. Por isso o padre dá a absolvição. Credo, padre, não sabia disso não. Não é a mesma equiparada da auricular, mas da absolvição. Depois da assembleia, não é assembleia, é individualmente pedir perdão. O que o sacerdote diz? Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de vós, perdoe os vossos. Ele não diz nossos. Pega lá o missal para mim. Veja, meus irmãos, é uma absolvição dada para os pecados veniais. O sacerdote absolve. Por favor, tem o poder de perdoar a missa? Tem. Mas não os pecados mais graves. Inclusive, eu pedi ali, porque tem aqui, ó, uma parte importante. A gente acha que a única oração é Senhor, tem de piedade de nós, né? Mas tem coisas bonitas, e pena que às vezes falta musicar. De coração contrito, aproximemo-nos do Deus santo e justo, para que tenha piedade dos pecadores. Tenha compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. E aí o sacerdote se inclui e diz: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe, porque nós sacerdotes somos pecadores tal qual. É bem verdade que se um padre não estiver a menos que não esteja em comunhão, mas nem isso, em perigo e morte não, mas apesar do estado da graça do padre, pouco não influi nos méritos dos fiéis, porque naquela hora o padre age na pessoa do Cristo e não pelos seus méritos. Nós também queremos aproveitar do canal da graça. Repito esse pensamento: por mais que o estado da graça do sacerdote, por exemplo, se confessou ou não, se está em pecado ou não, não é isso que vai diminuir ou aumentar para o fiel, porque na hora da missa não são os méritos do padre que vale, mas o Cristo no padre que age. Porém, você não acha que nós também, como padres, queremos aproveitar os frutos da missa na nossa santificação? Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Ainda, como parte introdutória, tem o oremos. Mas o sacristão está me falando que o tempo já foi. Fica para quinta que vem. Mas o que vem logo depois é como se eu expliquei semana passada, os ritos iniciais. Hoje, a segunda parte dos ritos iniciais. Quando que termina os ritos iniciais da missa? Quando o padre diz oremos ou oremos. Antigamente essa oração se chamava oração da coleta, que não tem nada a ver com coleta de dinheiro, coleta de intenções. Numa reforma litúrgica passou a se chamar oração do dia. Mas eu gosto muito dessa visão de oração da coleta de intenções. Quando o sacerdote diz oremos, e é essa hora em que você que está em casa coloca a sua intenção. Inclusive em algumas igrejas, comunidades menores, é nessa hora que o padre faz oremos, que o comentarista lê as intenções da missa. Você sabe disso. Nós optamos diferente, porque sempre estamos televisionados e o tempo é muito limitado. Então as intenções são lidas antes, todas. Mas é agora nesse oremos
que depois segue a oração do dia, que se termina os ritos iniciais. Semana que vem eu parto do finalzinho dos ritos iniciais e vou para a liturgia da palavra. Talvez eu seja criticado por estar fazendo isso. Paciência, eu assumo. O que eu mais quero é que você e eu possamos conhecer mais a missa e amar mais. E hoje, que cada um reflita que momento tão válido é o ato penitencial, que às vezes a gente sapeca. Sabe a palavra sapecar, né? Passa rápido e a gente não entende nada. Que Deus nos ajude a amar mais a Eucaristia do Senhor. Amém.